Fala galera, Lucas Isaac novamente. Como eu prometi na aula anterior, eu vou gravar esse vídeo com outro exercício de complementar a aula 2. Então, se você estiver vendo esse vídeo e não viu a aula 2 ainda, eu recomendo que assista, tá legal? E nesse vídeo eu vou utilizar um método math da matemática em Java que a gente aprendeu na aula 2, tá? A gente aprendeu um pouco sobre os operadores aritméticos, mais, menos, vezes e dividir, e aprendemos também sobre como tirar raiz, potenciação de valores. Então, para isso, eu fiz um probleminha aqui que é para a gente fazer um programa que calcule a área de uma circunferência. Tá? A área de uma circunferência ela tem essa fórmula aqui, ó. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado, tá? E nesse programa o raio será fornecido pelo usuário, beleza? Então vamos fazer um import aqui da nossa biblioteca javax.swing, ponto asterisco, ponto e vírgula, e dar entrada da nossa classe. Vamos fazer a nossa classe pública e dar o nome dela de exercício 2, aula 2. Vamos chamar também o nosso método, public static void main, string args. E vamos começar a declarar nossas variáveis. A gente viu que em variáveis do tipo real, como é o π é igual a 3.14 e ele é um número real. A gente viu que em variáveis reais a gente pode usar o double em Java para declarar esse valor, tá legal? Mas existe outra variável primitiva que é do tipo float. Então eu posso declarar meu π como float e quando eu declaro float eu coloco um f aqui ao final para ele ele converter esse valor com casas de decimais para float. Senão o Java entende como uma variável double. Tá legal? Então vamos declarar o π. Vamos declarar uma variável double para a área. Por que double para a área? Porque pode ter mais casas decimais do que o float suporta. Então, a gente declarando a área como double, a gente tem mais precisão nesse resultado. Beleza? E vamos colocar aqui também o float, outra float como raio. Raio igual a 0. Beleza? No nosso programa, o raio será fornecido pelo usuário. Então eu vou atribuir a variável raio o comando jOptionPane. jOptionPane.showInput, que é para colocar dados dialog, e escrever aqui digite o valor do raio. Quando usamos variáveis do tipo inteiro e abrimos a opção de jOptionPane, nós temos que converter a variável inteiro de string, que está declarada aqui no método main, para inteiro. Para o float, vai ser... Para o double, no caso que é... Perdão, para o float, que é o caso do raio, vai ser a mesma coisa. Tá legal? Então a gente vai colocar aqui float.parseFloat e envolver em parênteses nossa expressão. Feito isso, não vai surgir erro nenhum no nosso programa. E por fim, a área a gente declara com a fórmula que nas nossas variáveis demos entrada ao nosso programa, entrada de dados. Aqui a área vai ser o nosso processamento. Então, o que o programa vai processar? A fórmula do cálculo da circunferência. Então, a área é igual a π, que é a nossa variável declarada,
vezes math.poll raio ao quadrado. Então, como a gente viu na aula 2, a potenciação em Java é dado pelo método math. Então, a gente chama ele com essa sintaxe aqui, math.poll, que é a potenciação, é igual ao raio elevado a 2. Tá? Se fosse ao cubo, eu colocaria aqui 3. Então, vamos lá, raio ao quadrado. E como saída, vamos apresentar para o usuário a caixa de diálogo pelo JOptionPane. Show Message Dialog. O primeiro parâmetro é null. É importante colocar esse null aqui. O resultado da área é mais área, que é a variável que guarda o resultado do meu processo. Beleza? Então, feito isso, deixa eu fechar o terminal aqui, abrir novamente. Vou procurar onde eu salvei o meu arquivo, que no meu caso aqui foi na minha área de trabalho. E na área de trabalho tem outra pasta com o nome de videoaulas. Beleza. Para compilar, javac ex2 aula2.java. Apresentou um erro aqui na linha 14. E esse erro foi apresentado porque eu escrevi só JOption e não JOptionPane. Então o Java aqui, ele me indica qual é a linha com erro e aponta onde provavelmente está esse erro. Essa setinha aqui nem sempre está certa, tá? Mas dá pra gente ter uma ideia, pesquisar onde foi o erro que a gente cometeu. Beleza? Então, eu escrevi o pane aqui, salvei, vou tentar compilar novamente. Se estiver errado, ele vai apresentar um novo erro. Se estiver tudo ok, ele não te dá nenhum tapinha nas costas. Então, ele apenas mostrou a linha novamente. E então, vamos executar o nosso exercício. Então, vamos chamar Java x2 aula 2 e o programa vai pedir para digitar o valor de raio. Vou falar que o valor do meu raio é 4. Então ele vai fazer o cálculo e vai mostrar o resultado da área da circunferência. Beleza, galera? E da mesma forma, já que nós já resolvemos esse exercício aqui, vamos a outro tipo de exemplo. Vamos colocar aqui int raiz é igual a 9. Então eu já atribuí o valor de 9 à minha variável raiz. Eu não precisei que o usuário imputasse esse valor, colocasse esse valor, tá? Então eu deixei a minha raiz já como 9. Então aqui como saída, eu vou copiar e vou colar isso aqui. Vou apagar esse segundo parâmetro e de saída eu quero obter o resultado da raiz de 9. Então eu vou usar o método math.sqrt raiz. Vou fechar aqui, vou compilar, executar meu programa. Ele vai fazer o cálculo do programa que a gente fez anteriormente, mostrar o resultado e logo em seguida ele vai mostrar o resultado da raiz da nossa variável pelo método sqrt. Tá legal? E outra coisa que foi apresentado também foi o operador de resto da divisão. Então vamos atribuir direto na variável, no método,
uma conta matemática. Vamos falar aqui 10 resto da divisão de 2 para ele mostrar o resultado disso na tela. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente pedindo para ele mostrar um pop-up de diálogo para mim com esse resultado. Tá legal? Então, deixa eu compilar, executar. Ele vai executar o programa que a gente criou anteriormente, mostrar o resultado da área, vai mostrar a raiz da variável raiz, e por fim ele vai mostrar o resultado daquela expressão que a gente escreveu, que é 0. 10 dividido por 2, o quociente é 5, porque 5 vezes 2 é 10, e de resto da divisão não tem nada, então o resto é 0. Beleza, galera? Esses foram alguns dos conceitos apresentados na videoaula anterior. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem postar no comentário aí no YouTube, que eu respondo brevemente, tá legal? E vamos aguardar aí a próxima videoaula, que deve sair em breve, tá legal? Então, obrigado de novo por assistirem o vídeo, se inscrevam no canal, dá um likezinho aí embaixo e até a próxima. Até mais.